Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Atos do Luiz. Eu sou o Luiz e no vídeo de hoje nós vamos estudar este livro aqui, que são as grandes verdades no livro de Romanos. Hoje nós veremos a lição número 4. As outras 3 lições você encontra aqui na descrição desse vídeo, tá? Então se não viu ainda, corre lá, assiste o primeiro e depois vem para a lição 4 aqui comigo. Então a ideia desse vídeo aqui é mostrar para você como você pode utilizar esse material nas suas aulas. Esse material aqui é feito pela APEC e eu não tenho autorização para colocar a imagem dele inteira na tela. Então eu vou mostrar para vocês assim, tá? Vou mostrar partes do livro e aí eu vou contando a história para vocês e vocês vão depois adaptar nas suas aulas, tá? E aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um link também do site da APEC para quem quiser ir lá conferir os materiais que eles têm. Quando nós estudamos história da humanidade, nós ouvimos falar sempre sobre muitas guerras. E nós sabemos que houve 2 grandes guerras mundiais. E nessas guerras mundiais, muitas pessoas morrem, né? Países lutam contra outros países. A guerra ela é tão difícil assim para o povo, para as nações, que a gente costuma dizer que não existe um vitorioso. Porque sempre os 2 países que estão em guerra, ou os vários países, eles possuem baixas. Pessoas que acabam morrendo, né, que acabam sendo bombardeadas nesses lugares, pessoas inocentes muitas vezes, que não fazem parte do exército, mas que estão ali sofrendo as consequências das decisões dos seus líderes. E na Segunda Grande Guerra Mundial, um povo que sofreu muito foi o povo judeu. Esse povo aqui, ele foi perseguido, oprimido, humilhado, e muitos deles foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. E quem é o povo judeu? Nós comentamos em algumas histórias antes, na lição número 2, eu falei que o povo judeu ele começou com um homem, que é Abraão. Abraão foi escolhido para que dele viesse uma grande descendência, uma grande nação. Nós sabemos que começou em Abraão. Abraão recebeu uma promessa. Deus mandou ele sair da tenda dele, olhar as estrelas e contar se ele pudesse, e assim seria a descendência dele. Então seriam muitas pessoas que viriam através de Abraão. Essa promessa foi feita, Abraão já era velho, a promessa ainda não tinha se cumprido, ele não tinha filhos naturais, e mesmo depois de velho, Deus cumpriu essa promessa, dando Isaque para ele, o filho prometido. Ele teve esse filho com a sua esposa Sara, e depois Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. De Jacó é onde vem também a descendência do povo judeu. Jacó teve 12 filhos, eles vão dar origem depois às 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos vão só multiplicar o número de pessoas. E a cada dia Deus vai cumprindo a sua promessa e aumentando o número do seu povo, cumprindo aquela promessa que fez para Abraão no início. Deus não escolheu o povo judeu porque eles eram a melhor nação, porque eles eram melhores que os outros, porque eles eram muito numerosos. Quando Deus os escolheu, eles eram apenas um homem. E a partir dali Deus foi estendendo sua promessa e cumprindo ela dia a dia. Nós podemos ver isso na palavra do Senhor, lá em Romanos 9,15, que diz assim: Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então Deus escolhe aquele quem ele vai receber a misericórdia do Senhor, vai receber a compaixão dele. E assim foi com o povo de Israel. Ele foi escolhido por Deus. Deus decidiu que esse seria o seu povo e colocou o seu selo sobre o povo de Israel. E não somente isso. Lá em Romanos 3,2, nós lemos mais daquilo que Deus tem para o povo de Israel. Ali fala assim: sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, o povo judeu, ele recebeu os oráculos, toda a sabedoria, todo o conhecimento de Deus vai vir através do povo judeu. E assim, todos os oráculos de Deus, toda a sabedoria do Senhor, elas vão ser transmitidas ao homem judeus. Então, nós vamos ter ali Davi, vamos ter Salomão, vamos ter o próprio apóstolo Paulo. Esses homens foram usados por Deus para trazer a sua palavra até nós. Eles escreveram, registraram aquilo que Deus falou com eles. Então a palavra que nós temos hoje, a nossa Bíblia, ela se deve muito ao trabalho destes homens. Esses homens aqui receberam inspiração de Deus e assim conseguiram transmitir a sua palavra até nós. E como se tudo isso não bastasse, nós temos mais um fato que dá uma grande importância ao povo judeu. Lá em Romanos 9,5 fala assim: que deles são os patriarcas, dos judeus,
e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, todos os patriarcas, aqueles que deram origem ao povo judeu, eles vieram ali dos próprios judeus, os profetas vieram dos judeus, os reis, e também o Messias. Ele era filho de dois judeus, né, de José e Maria, ele nasceu como um judeu, ele era do povo judeu. Então, Jesus, que é o Messias prometido para toda a terra, não só para o povo judeu, mas ele nasceu no povo judeu. Vocês conseguem ver a importância desse povo? Ele foi escolhido por Deus e, como nós vimos, pela sua misericórdia, pela sua sabedoria, pela sua soberania, ele escolheu o povo judeu. E agora nós temos um Messias que nasceu no povo judeu, mas ele não é exclusivo do povo judeu. Ele é, por causa da graça de Deus, agora o Messias de toda a terra, o Salvador, o prometido, o desejado das nações. Todos nós podemos desfrutar do mesmo Messias que veio do povo judeu. Agora, em Romanos 10, no versículo 12 e 13, vai dizer algo muito importante para todos nós. Diz assim: pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação vem a todos. Ele pode ser judeu ou pode ser gentil, pode ser fora do povo judeu. Mas a salvação no Messias é para todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. E a palavra invocar é chamar para dentro. Agora uma pergunta para você. Você já invocou o nome do Senhor para a sua vida? Já chamou ele para dentro? Já chamou ele para morar em você? Se você fez isso, você vai ser salvo. Se você ainda não fez, é tempo de fazer. Infelizmente, para o povo judeu, nem todos eles creram no Messias que veio morrer no lugar deles. Alguns achavam que somente pelas obras eles poderiam ser salvos, ou que somente por ser judeus eles já seriam salvos. Eles não reconheceram que precisavam de um Salvador. Eles rejeitaram o autor da vida. Lá em Romanos 9,32 nos explica um pouco sobre isso. Fala assim: por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Nós sabemos que Jesus é a nossa rocha, a rocha eterna, onde nós devemos construir a nossa vida, né, sobre essa rocha. Só que, infelizmente, essa rocha também serve como uma pedra de tropeço. Aqueles que não creem, aqueles que acham que no seu próprio braço podem garantir a salvação, eles acabam tropeçando nessa pedra. E esses judeus acabaram fazendo isso. Eles rejeitaram a Jesus. E por causa dessa rejeição, eles não foram aceitos pela salvação de Jesus. No livro de Romanos, Paulo vai nos dar uma ilustração muito interessante, a ilustração da oliveira. Ele compara a Deus como um agricultor e ele diz que esse agricultor ele tem uma oliveira. Da oliveira vão vir as olivas, né, as azeitonas, e dali essa azeitona ela pode ser usada ali na salada para se comer, ou pode ser espremido, feito óleo, que é usado para fazer pães e outros alimentos. Então ela tem muita utilidade. Esse deveria ser a representação do povo judeu. O tronco seria o próprio Senhor e os seus galhos seria cada um dos judeus. E cada um deveria dar o seu devido fruto. Mas o que acontece? Essa oliveira, ela não dá frutos. Alguns galhos estão ali, mas eles não produzem nada. Então, o que essa parábola que Paulo está contando, o que o agricultor faz com ela? Ele arranca alguns galhos e joga fora. E aí ele vai até outro lugar, encontra uma oliveira brava, que é uma oliveira que não dá fruto. Ele arranca os galhos daquela oliveira brava e enxerta na oliveira que é a dele, na oliveira boa. E aí esses ramos que foram enxertados, eles passam a dar fruto. Aqui no desenho eles até fazem assim alguns galhos que está amarrado ali, ó, que eles estão sendo colocados ali. Então esse é um exemplo para nós de que nós fomos enxertados. Nós não éramos do povo escolhido, mas por causa da rejeição que eles receberam do Senhor, por terem rejeitado o próprio Senhor, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Só que aí também Paulo nos adverte. Ele fala assim, ó, olha, não te vangloria, porque tu foi enxertado no lugar daquele que foi removido. Mas tu também pode ser removido se tu não produzir o devido fruto. E assim o judeu que crê no Senhor, ele é enxertado novamente nessa oliveira, e aí ele vai produzir fruto também. Então a oliveira tem lugar para todos, aqueles que são os ramos naturais e os que não são naturais.
O que o Senhor está nos dizendo com tudo isso? Ele está dizendo que todas as pessoas de qualquer lugar do mundo podem ser enxertadas nessa oliveira, que é o Senhor. Então a salvação, ela é para todos nós, para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Todo aquele que crê nele, todo aquele que confessa ele como seu Senhor e seu Salvador é salvo, é colocado na família. A palavra fala que nós vamos receber, através de Jesus, o poder para ser feitos filhos de Deus. Então todo aquele que crê nele recebe esse poder. Como eu disse antes, o povo judeu ainda tem acesso a Deus, se eles crerem de todo o coração. Então, será que isso significa que agora Deus não quer mais saber do povo judeu? E a resposta é claro que não. Deus nunca abandona um povo, principalmente o seu povo escolhido. Eles continuam sendo o povo de Deus. Lá em Romanos 11, 23 e 24 diz assim: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que é por natureza, ela era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, hoje em dia, o trabalho missionário com o povo judeu, ele precisa continuar. Nós precisamos continuar pregando o evangelho para eles, porque se a queda deles nos resultou em grande bênção, imagina a redenção deles. Imagina eles voltando ao Senhor. Como isso não vai ser glória entre as nações, como diz a palavra. Então nós precisamos pregar o evangelho, precisamos anunciar as boas novas, porque as boas novas são para eles também. Bom, e nós podemos pensar, e nós? O que nós devemos fazer por eles? O que nós podemos fazer? E a resposta está em Romanos 10, 1. Nós podemos ter a mesma atitude que Paulo teve pelos judeus da sua época, nós podemos ter agora pelos judeus da nossa época. E lá diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então essa é a oração de Paulo, para que os judeus sejam salvos. E essa pode ser também a nossa oração em favor do povo de Deus. Então nós podemos abençoá-los, buscar que as riquezas de Deus sejam derramadas sobre eles também. E a palavra diz que aqueles que abençoarem a eles, ao povo judeu, serão abençoados. E aos que amaldiçoarem o povo judeu serão amaldiçoados. Então você quer bênção ou quer maldição na sua vida? A resposta está no povo judeu. Aquilo que você faz por eles é aquilo que você vai receber de Deus. Então que nós possamos ter um coração como o de Paulo, que abençoa o povo amado de Deus. Gostou dessa lição? Então não se esqueça, se inscreve no canal, deixa sua curtida, deixa o seu comentário, sugestões aqui embaixo. A ideia é fazer mais vídeos e te mostrar mais lições, mais materiais que você pode usar nas suas aulas ou até mesmo para o seu estudo pessoal. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.